Olá, vamos nesse vídeo então para poder esclarecer as dúvidas aí de alguns alunos e para ajudar vocês a estudarem sobre a disciplina de algoritmos. A gente vai resolver esse exercício que está na tela. A princípio eu preciso fazer um programa, a gente está utilizando a linguagem C, no nosso curso, que leia dois números e mostre qual é o maior deles. E se por acaso os dois números forem iguais, o programa vai imprimir a mensagem em números iguais. Então, pessoal, sempre que a gente tem um problema desse para resolver, a primeira coisa que a gente precisa pensar é: eu sei resolver este problema sem falar em linguagem de programação, sem falar em computador, sem falar em nada disso? Se eu ver dois números, eu sei qual deles é o maior ou se esses dois números são iguais? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar sempre é: qual que é a solução para o meu problema sem pensar em um programa de computador? Depois disso, eu preciso... então, eu já sei resolver o problema e aí eu preciso estruturar os meus pensamentos, colocar o meu pensamento sobre essa solução, colocar em ordem. E aí criar uma espécie de pseudocódigo, criar um algoritmo, que a gente também pode chamar, para essa solução. E aí o terceiro e último passo que a gente tem visto é pegar essa solução, que eu já sei fazer, que eu já coloquei em ordem, que eu já estruturei o meu raciocínio lógico, e aí converter isso para uma linguagem de programação. E no nosso caso aqui, a gente está usando a linguagem C. Então, sobre esse problema que a gente tem na tela aí, vamos pensar um pouquinho nele. Eu tenho dois números, eu vou chamar de A e B. Tá? O A princípio, é igual a 10 e o B é igual a 2. Beleza. Olhando para esses dois números, a gente sabe como que resolve esse problema. Se eu quero falar aqui, se eu tenho essa situação aqui, eu vou falar A é maior, Beleza. Mas isso é tão simples, tão trivial, para nós que já estamos estudando uma linguagem de programação. Isso é tão trivial que a gente nem para, às vezes, para pensar como que isso é feito. Ou seja, nos detalhes da solução desse problema. Então vamos lá, se a gente pegar isso aqui em ordem, a gente tem o seguinte: a primeira coisa que a gente fez foi saber qual era o valor de A. Então a primeira coisa que eu faço aqui é saber qual que é o valor de A. A segunda coisa foi saber qual é o valor de B. Então, mesma coisa. Aí a terceira coisa que eu fiz foi saber o seguinte: A é maior do que B? Por quê? Porque se A, independente do valor que tiver aqui, se A for maior do que B, então a gente vai falar que A é maior. Certo? Beleza, aí resolve o problema. Mas e se A não for maior do que B? Se não, então, a gente ainda precisa verificar se B é maior do que A, certo? Se B for maior do que A, então a gente já pode falar que B é maior. Se não, a gente ainda tem um quinto passo aqui, que é o seguinte: nós já vimos que A não é maior do que B e nem B é maior do que A. Então só me resta mais uma opção aqui, que é A é igual a B. Certo? Para resolver isso que está aqui, que a gente faz praticamente de maneira, vamos dizer assim, automática, a gente seguiu essa sequência de passos. Primeiro, eu tenho que saber qual que é o valor de A. Depois, eu tenho que saber qual que é o valor de B. Por último, eu tenho que comparar A com B.
Como que eu comparo? Como que eu faço essa comparação? Eu vejo se A é maior do que B. Se não for, eu preciso ver se B é maior do que A. Se não for, eu posso garantir que os dois são iguais. Tá? Isso aqui, gente, isso aqui, ó, é a parte mais importante da solução de um algoritmo. Isso aqui mostra duas coisas. Primeiro, que você sabe resolver o problema. E segundo, que você tem condição de colocar isso em uma sequência de passos que qualquer pessoa que pegar isso aqui e olhar, isso aqui, a pessoa seguindo como se fosse uma receita, ela vai chegar no final e vai ter a mesma resposta que você teria se você estivesse resolvendo o problema. E aí, quando a gente pensa agora em um programa de computador, tudo que a gente faz é pegar essa parte aqui, que já é a parte intelectual que a gente já trabalhou, e transformar isso em um programa de computador. Então agora eu vou ter comandos lá que vão me permitir saber qual que é o valor de A, saber qual que é o valor de B, comparar o valor de A com o B, tá? Então agora que a gente já tem a solução, nós vamos lá para o Code Blocks. Beleza? E vamos criar um projeto novo aqui no Code Blocks, ó. Então, Create New Project. Eu seleciono qual que é o tipo de projeto, né? No caso é um Console Application aqui. Linguagem C, que é o que a gente está utilizando. Vou dar um nome para ele. Compara números. Beleza. Next. Aqui eu deixo esses compiladores que já tem mesmo. E aí eu vou abrir agora o meu arquivo. O CodeBlocks já traz para mim um print hello world, um return 0 aqui. Eu vou tirar. Lembrando, o programa que eu preciso desenvolver é para ler dois números então, que a gente chamou lá de A e B, e comparar qual desses dois números é o maior ou se eles são iguais. Então a primeira coisa, se eu preciso ler dois números, eu preciso armazenar esses números na memória. Né? Lembrando aí, a nossa memória, a gente pode entender ela dessa forma aqui, ó, como se fosse uma tabelinha, certo? Eu tenho um monte de quadradinho lá na minha memória e eu posso armazenar valores nesses quadradinhos aqui. Certo? Só que para armazenar valores nessas regiões da minha memória, nesses espaços da minha memória, eu preciso de duas coisas no C. Primeiro, falar qual que é o tipo de cada quadradinho, então qual que é o tipo. E segundo, dizer para ele qual que é o nome que eu quero usar para cada quadradinho desse aqui. Certo? E como que eu faço isso então na linguagem C? Eu coloco aqui, ó, o tipo vai ser int e o nome vai ser A. Beleza. E eu posso fazer o outro quadradinho, ó, int B. Então aqui agora eu estou dizendo para o C assim, ó, C, esse quadradinho aqui vai caber um int e você vai chamar de A, para a gente colocar valor aqui dentro. Esse quadradinho é um int e você vai chamar de B. Aqui eu fiz na sequência, mas poderia ser qualquer quadradinho da minha memória lá, tá? Não importa para mim qual que é esse quadradinho. Importa que um vai chamar A, outro vai chamar B e cabe valores inteiros aqui dentro. Isso a gente já viu em aula já, certo? Tem um atalho para a gente poder fazer isso, que é o seguinte, eu não preciso também colocar uma linha para cada coisa aqui, ó, para cada declaração. Então a gente pode colocar A e B, certo? Beleza. Agora, pessoal, eu preciso pedir para o usuário do meu sistema para digitar o valor de A. E como que eu faço isso, né? Quando eu rodo um programa em C, a gente tem aqui, ó, a tela do computador. Vou desenhar essa tela aqui, ó. E se eu rodar esse programa do jeito que está,
essa tela, vai ficar só uma tela preta aí no caso, né? Vamos rodar aqui para a gente poder ver, ó, o que eu estou falando. Vou colocar para rodar. Sim, quero construir, ó, apareceu só uma telinha preta. Isso aqui é a tela do meu programa. Então, como eu não digitei nada aqui, também não aparece nada aqui. Beleza. Como é que eu faço para colocar uma mensagem lá? Eu posso mandar aqui um printf e dentro do printf colocar a minha mensagem. Então, por exemplo, informe o valor de A. Ponto e vírgula. Se eu fizer só isso aqui e rodar meu programa, eu compilo aqui, né? E rodo. Olha lá, ó. Agora já está aparecendo, informe o valor de A. Então, na minha tela aí, no meu monitor, está aparecendo lá, informe o valor de A. E como que eu faço agora para armazenar o valor que o usuário vai digitar dentro da minha variável A? Lembrando que a minha variável A corresponde a esse quadradinho aqui da memória agora. Ó. O valor que o cara digitar vai ser armazenado aqui dentro. A gente usa o comando scanf. Então, scanf. Como é um valor inteiro, eu uso %d e passo aqui o endereço da variável A. Beleza. Faço a mesma coisa para o valor de B. Ó. Então, vou pedir para o cara agora, printf, informe valor de B. E a gente lê também com o scanf %d no endereço da variável B. Beleza. Se a gente parar para pensar naquele desenho que a gente tinha feito lá no comecinho, eu já sei agora qual que é o valor de A, já sei qual que é o valor de B. E aí a gente viu que quando a gente quer fazer uma comparação, ou seja, agora eu quero saber, eu preciso tomar uma decisão. Se A for maior que B, eu quero mandar uma mensagem dizendo A é maior do que B. Se B for maior do que A, eu quero mandar uma mensagem dizendo B é maior do que A. E se os dois forem iguais, eu quero mandar uma mensagem dizendo que os dois são iguais. Então, nesse sentido, sempre que eu preciso, repare, isso é tomar uma decisão. Eu preciso decidir qual número é maior, ou se os dois são iguais, para poder saber qual que é a mensagem que eu vou apresentar na tela. Então, sempre que eu preciso tomar uma decisão, a gente viu que a gente tem um comando que é o if. E o if, dentro do parênteses aqui, eu preciso colocar para ele a expressão que representa a decisão que eu vou tomar. Ele vai pegar essa expressão, vai transformar essa expressão em um resultado lógico, né? Em lógica de programação, a gente diz que é um resultado que é verdadeiro ou falso. No caso da linguagem C, é um resultado que é 0 quando é falso e é qualquer coisa diferente de 0 quando é verdadeiro. Ele transforma isso e, se for verdadeiro, ele faz o que estiver dentro do bloco do if. Mas o que é o bloco do if? O bloco do if, eu abro ele com uma chave aqui e fecho nessa segunda chave aqui. Ó. Tá? Mas o que eu quero comparar? Primeira coisa, eu quero comparar se A é maior do que B. Se A é maior do que B, eu quero fazer o meu programa imprimir, então, vai mandar na tela, né? Quando a gente fala imprimir aqui, é imprimir na tela. Vou imprimir A maior que B. Beleza. Mas e se A não for maior do que B? Né? Ou seja, se isso aqui, ó, se A maior que B for verdadeiro, ok, ele entra aqui e imprime. Se não, a gente expressa dessa forma. Se não, e abre um bloco para o se não. Só que eu não tenho mais uma opção só, né? Se fosse assim, ó, imprime só se A é maior que B ou se B é maior do que A, e não existisse a possibilidade deles serem iguais, isso aqui já estaria resolvido, porque a gente só tem duas opções. Só que eu tenho três opções. A pode ser maior que B, B pode ser maior do que A, ou os dois podem ser iguais. Então aqui eu ainda preciso fazer mais uma comparação. Se B é maior que A,
Ou seja, se isso aqui, ó, for verdadeiro, eu quero agora que ele bote na tela B maior que A. Certo. E ainda me resta uma opção, que é quando os dois números são iguais. Então eu vou colocar, se não, repara bem aqui, ó. Se isso aqui for verdadeiro, ele só vai imprimir essa linha e já vai pular lá para o final, lá para esse return 0 aqui, ó. Se isso aqui não for verdadeiro, se isso aqui, se A maior que B for falso, ele vai vir para esse else. E aí dentro desse else eu tenho um if, né, B maior do que A. E aí, se isso for verdadeiro, ele imprime lá então, né, que B é maior que A. Se não, ele vai vir para dentro desse bloco aqui, ó, do bloco do se não. E aí a gente vai colocar, ó, printf valores iguais. Beleza. Não pode esquecer dos pontos e vírgula. Na frente do if não tem ponto e vírgula, né? Só abre o bloco e fecha o bloco. E aí com isso aqui, a gente já implementou o nosso programa. Ou seja, a gente já pegou aquela solução que a gente tinha feito fora do computador e agora nós transformamos aquela solução em um programa de computador. Então vamos testar agora, vamos salvar, né? Para salvar nos disquetes aqui. Vamos compilar. Ó, compilou sem problema nenhum, já gerou o nosso programa lá. E eu vou rodar o meu programa. Ó, rodei. Repara aqui, ó. Ele fez o printf pra gente. Esse printf aqui, ó, informe o valor de A. E tá esperando, ó, esse scanf aqui coloca o programa esperando que eu digite o valor para ele armazenar no espaço do A aqui, ó, no endereço do A. Então eu vou digitar 13. Depois ele passa para o segundo printf, informe o valor de B. E aí ele faz a mesma coisa, ó, faz um scanf aqui no %d, né, porque é um valor inteiro, e vai armazenar no endereço de B. Então agora vai ser 5. Joia. Quando eu der Enter agora, ele vai cair aqui, ó, nesse if. E aí ele vai testar. A é maior do que B? Ou seja, 13 é maior do que 5? É. Então isso aqui vai dar verdadeiro. Ele vai entrar e vai colocar essa mensagem aqui, ó, A maior que B, nessa tela preta aqui pra gente, que é a tela do nosso programa. Ó, A maior que B. Tá? Vamos fazer mais um teste. O meu valor de A agora vai ser 5, o valor de B é 13, e aí ele imprimiu que B é maior que A. Por quê? Vamos analisar aqui, ó. Ele chegou aqui e fez o teste. A maior que B é verdadeiro? Não, é falso, ó, porque B é maior que A. Então A não é maior que B. Isso aqui dá falso. Quando dá falso, ele pula para o else e vem aqui dentro. Dentro do else, qual que é a primeira linha que a gente tem? Se B é maior que A. B é maior que A, ó, 13, que foi o que a gente digitou. É maior do que 5? É maior. Isso aqui dá verdadeiro. E ele entra aqui então, ó, printf B maior que A. Foi o que apareceu na tela. Vamos fazer mais um teste para quando os valores são iguais. Então, 13 e 13. Quando a gente der Enter agora, ele vai comparar. A é maior que B? Não. A é igual a B. Né? Então, isso aqui vai dar falso. Ele pula para o se não. Aí, se B é maior que A, 13 é maior que 13? Não. Continuam sendo iguais. Então, ele pula para esse se não. E agora eu não preciso comparar, né? Se o A não é maior e se o B não é maior, então eles só podem ser iguais. Aí ele vai entrar nesse else aqui e vai imprimir essa mensagem para mim lá na tela. Ó. Valores iguais. Tá aqui. Tá joia? Bom, pessoal, eu espero que ajude vocês. Eu vou ver se eu faço alguns outros depois para apoiar vocês durante essa semana aí que vocês têm para estudar para a nossa prova, tá bom? Então, um abraço, então, bom estudo para todos aí.